Estamos abrindo mais um programa Tempo de Decisão e nesse espaço que nós temos agora, Dicas de Saúde, nosso espaço da saúde, a Salete vai tomar conta agora do espaço, né, Salete? Falando sobre... Intestino. Novamente voltamos ao intestino em função da diverticulite que nós falamos no nosso programa anterior. E como a diverticulite é uma inflamação de uma parte do intestino grosso, vamos falar um pouquinho sobre o intestino, né, Reinaldo? E tomando como ilustração este nosso livro que temos, Corpo Saudável, que ele ilustra e aborda, conversa sobre várias partes do nosso corpo. Então, achei bem interessante para que a gente ilustrasse o que é o nosso intestino. Por muito tempo, nosso intestino foi simplesmente um tubo onde se formavam as fezes. E à medida que o tempo foi passando, que os cientistas foram estudando, foi se compreendendo que muito mais do que um tubo, o nosso intestino é um laboratório, onde ele auxilia a saúde do nosso corpo. Ele foi tomado como uma parte final, simplesmente era tomado como uma parte final do nosso corpo, mas ele é muito mais do que isso. O nosso intestino, que ele está grosseiramente dividido em intestino fino ou delgado, que é a maior parte do nosso intestino, essa parte mais clara aqui desta ilustração, né, onde ele se conecta diretamente com o nosso estômago, tem o jejuno, o íleo, né? Então, nesta parte do intestino delgado ou intestino fino, que é a maior parte do nosso intestino, é ali onde se fazem as trocas alimentares. Aqui é uma pequena ilustração mostrando a quantidade de vilosidades que está dentro do intestino delgado, do intestino fino, que é a parte mais extensa do intestino, e é como a gente pode chamar de fronteira do mundo exterior para o mundo interior. Mundo exterior porque ele está diretamente conectado com o estômago, que é onde eu ingiro os alimentos, da onde vem do exterior. Tudo que eu como vai para o meu estômago e passa diretamente no intestino delgado. E é no intestino delgado que se aproveitam, se retiram todos os nutrientes destes alimentos que eu como para passar para o meu corpo, através dessas vilosidades que está dentro do meu intestino delgado. Então, isso é muito importante, porque é através do que eu como que vai fazer a transposição para dentro do meu corpo, é no intestino delgado. Veja a importância do intestino delgado. Ele funciona como um órgão alfandegário, vamos dizer assim. Ele traz o que vem do interior, tira o que tem de melhor desses nutrientes que eu como para passar para o meu organismo, para ser então absorvido pelas células do meu organismo. Ele filtra então, né, Salete? Ele filtra? Ele filtra, ele é um órgão seletivo. Obrigado, Reinaldo. Ele é um órgão seletivo. Então, quanto melhor for a qualidade dos alimentos que eu ingiro, que eu coloco para dentro de mim, melhor vai ser a distribuição, de maior qualidade vai ser o que as minhas células receberem. Por isso que a gente bate tanto e enfatiza tanto a importância da qualidade dos alimentos. Mais importante que a quantidade é a qualidade. Nutrientes com fibras, nutrientes com proteínas, nutrientes com vitaminas. E onde é que estão isso? Na nossa aveia, nas nossas frutas, nos nossos legumes, nos nossos grãos, e abolir completamente frituras, gordura hidrogenada, os açúcares, as bolachinhas,
sorvetes, tudo isso de abolir. E se você for usar, ser uma coisa eventual. O nosso problema como civilização é que a gente faz o que deveria ser eventual ser de uma forma rotineira, diária. Essas coisas têm que ser eventuais e muito eventuais. Aí a gente fala do tempo que se usava grapete, que se usava mirinda, os refrigerantes. Mas se a gente recordar, isso era muito eventualmente no aniversário de algum amigo que tinha esse refrigerante. Então a gente saía com a boca roxa, com a boca amarelada, mas chegava em casa e o que a gente tomava? Água, suco de limão, comia bergamota, comia laranja, comia banana, que apagava totalmente esses malefícios. Hoje, o que a gente vê na mesa das famílias? Refrigerante. Aí, desde criança, isso é um malefício tremendo. Então, vocês pensem que o refrigerante que não tem nutriente nenhum, o açúcar, o doce que não tem nutriente, a quantidade de carboidrato, o que esse nosso intestino delgado vai selecionar de bom para transmitir para as nossas células? Praticamente nada. E aí que vem as doenças, diabetes, câncer e outros malefícios. E eu gostaria de atentar também para que depois do intestino delgado, venha o intestino grosso, aqui está bem pequenininho o apêndice, que quando ele inflama é apendicite, né? Muitos têm aqui como um órgão de defesa do organismo, mas que ele é um apêndice realmente, se ele não está funcionando bem, ele tem que ser retirado. E depois, então, vem o intestino grosso, que se compõe do cólon ascendente, transverso, descendente, terminando no reto e no ânus. E dentro deste intestino grosso, onde se forma o bolo fecal, as fezes, é muito importante a gente atentar que aqui dentro tem uma quantidade de bactérias importantes para que a saúde do nosso intestino seja boa, seja de qualidade. Hoje em dia, muitas pessoas têm câncer de cólon, é do intestino grosso. Por quê? Porque comeram em excesso muita gordura, muita carne vermelha, muitos embutidos que contêm grande quantidade de substâncias conservantes que são cancerígenas para nós. Os embutidos, essa lei. Embutidos, salsicha, salame, mortadela, linguiça, salamito, salame italiano, essas linguiças que se coloca no feijão. Quando o feijão é um grão tão importante, faça só o feijão com cebola, alho e sal, ótima qualidade para a criança. Mas na medida que se coloca esses embutidos, vira veneno e irrita fortemente o cólon e pode provocar câncer. Então, e destrói essas bactérias saudáveis que nós temos no intestino grosso. E a gente alimenta, repõe essas bactérias através dos iogurtes. Esses leites fermentados, que antigamente só existia uma marca, agora existe várias marcas. A gente pode fazer o iogurte em casa, o iogurte caseiro natural, não ser saborizado. O sabor deve ser colocado através das frutas na nossa casa, como abacaxi, banana, maçã, mas a fruta in natura colocado no iogurte natural. Nessa época de inverno, não é muito agradável a gente tomar iogurte, mas num determinado momento é bom a gente tomar um iogurte, sim. É gostoso, apetece, só que esse iogurte deve ser feito em casa. A gente aquece o leite integral, a temperatura que dá para colocar o dedo dentro, fica bem quentinho, e coloca um copo de iogurte natural ali dentro. Então, de um copo de iogurte natural, sem ser desnatado, a gente faz 1 litro de iogurte. Pode colocar 2 ou 3 colheres de sopa de leite
em pó, fica bem grossinho, deixa aquilo durante uma noite tapadinho, no outro dia a gente tem o iogurte. Para ser distribuído para a família, pode ser adoçado com mel, um pouquinho de mel para quem não tem diabetes. Para a criança é maravilhoso e repõe então toda esta flora que a gente diz intestinal, todas essas bactérias que ajudam na nossa saúde, que ajudam a formar um bolo fecal de qualidade. A consistência, a aparência das fezes diz muito da nossa saúde intestinal. E quanto melhor estiver o nosso intestino, melhor está a absorção dos alimentos para o nosso organismo, para a nossa saúde. Então, aquelas fezes fininhas, cuidado, não são boas. Aquelas fezes desmanchadas demais, não são boas. Fezes com sangue, falam que a gente tem algum problema de hemorroida lá no final. Ao contrário, fezes tipo borra de café, o sangramento é mais em nível de intestino aqui, mais para cima, mais cuidado ainda. Então a gente chama isso de melena, fezes tipo borra de café desmanchadas e pretas. Perigoso, tem que recorrer ao médico. Fezes brancas se chama acolia. A gente precisa da bilirrubina nas fezes. Isso está dizendo que tem um comprometimento lá em cima no fígado. As fezes falam quietinhas, mas elas dizem muito da nossa saúde do intestino e da nossa saúde do corpo. A gente tem que ter uma atenção especial com o nosso intestino, porque ele nos ajuda a ter uma saúde geral. Ele não é só o final do nosso corpo, onde a gente faz o lixo sai. Não, ele fala da nossa saúde e auxilia a nossa saúde. Esta absorção no intestino delgado vai proporcionar a gente ter saúde ou não, mas isso vai depender do que a gente come. Na realidade, quem determina a nossa saúde são as nossas escolhas. Por isso que a gente faz tantos programas, não é, Reinaldo, para o nosso público, para que eles possam saber que neste meio rural onde a gente mora, nós temos a batata doce, nós temos o aipim, nós temos o repolho, nós temos a couve, nós temos os temperos como a salsa, a cebolinha, tudo isso é saúde. Nós temos as frutas, nós temos a goiaba, agora nós temos na época da ameixa do Pará, que coisa maravilhosa, cheia de fibras, cheia de vitamina C, isso tudo nosso intestino delgado, na hora da absorção, agradece e nos transfere, seleciona o melhor para a gente, para que a gente tenha saúde física, saúde intelectual também, até de memória, de inteligência, isso a gente pode proporcionar para os nossos filhos. E eu fico muito triste quando eu vejo os carrinhos de supermercado com maionese, com bolachinhas, principalmente as recheadas, com salgadinhos, com refrigerantes. Isso não é alimentação, isso é desnutrição, isso é destruição. Maionese é gostoso? Claro que é. Vamos fazer em casa, não a comprada, a industrializada. Vamos fazer com batata cozida, né? Com a gema do ovo cozido e um pouco de azeite de oliva e leite, bate no liquidificador, fica uma maionese saborosa, nutritiva e que a gente consome na hora. É isso aí. Vamos aos pouquinhos nos organizando, fazendo com que a gente receba o melhor, muitas vezes diminuindo o gasto economicamente no que a gente compra no supermercado, porque a gente já tem dentro de casa, no nosso pomar, na nossa horta, e cultivá-los na medida do possível para que a gente receba o melhor. A Bíblia diz que Jesus veio para nós para que a gente tivesse vida, e vida com abundância. E é isso aí. Não vamos menosprezar a vida que Jesus ofereceu para nós
com uma alimentação de má qualidade. Vamos valorizar o sacrifício de Jesus e valorizar o seu amor e o seu cuidado por nós através de uma alimentação de qualidade, o cuidado com o nosso corpo. Ok. Olha as dicas de saúde com a Salete, falando aí sobre intestino, importante isso aí, né, Salete? A alimentação toda ela vai ser trabalhada no nosso corpo, né? E o intestino é muito importante porque eu acredito que é o órgão mais extenso onde é digerido o alimento, né, Salete? Se a gente for fazer uma medida da boca até o reto, dá mais de 8 metros. É bem extenso. Todo enroladinho, né? Todo cheio de vilosidades, todo cheio de vascularização. E tudo isso a gente tem que ajudar a funcionar bem. Porque Deus criou o corpo perfeito. A gente é que dá umas escorregadas e estraga de vez em quando. Mas tudo tem conserto, querido amigo. Se você não tem essa alimentação até agora, comece a partir de agora. Porque o corpo tem uma capacidade imensa de recuperação. Ou para o fumante, ou para aquele que bebe, ou para aquele que tem uma alimentação irregular, descontrolada. A gente, quando oferece o melhor, o corpo agradece, se transformando em saúde, transformando o corpo em saúde. Ele consegue se regenerar. Nada de leite derramado e muito choro. Vamos começar a partir de agora com as nossas frutas, verduras, legumes, os nossos chás, os nossos sucos naturais, os grãos, as aveias, lentilha, feijões e abandonar tudo que é industrializado, tudo que é ultraprocessado. Como já dizia alguém, descascar mais e desembalar menos. Tá, ok. Dicas de saúde com a Salete Evank no nosso espaço de saúde aqui do programa Tempo de Decisão, Novo Tempo na Sua Vida. Muito obrigado para os ouvintes. Obrigado também.